Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Para mim é um motivo de muita honra estar aqui, recebendo esse convite para estar ministrando. Imagino que vocês estão vendo que eu estou um pouco nervosa. Mas eu quero convidar todos os jovens para arranjar um lugarzinho para sentar, para que você possa ouvir a voz do Senhor nesta noite. Todos os jovens que estiverem lá fora, só aqueles que estiverem trabalhando, caça um cantinho, sente-se. Se a gente terminasse esse culto agora, eu imagino que todos nós estaríamos saciados, não é? É ou não é, jovens? Mas Deus está dizendo, eu tenho mais. Eu vou repetir, Deus está falando, eu tenho mais. Eu tenho mais nesta noite para vocês. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, nosso pastor Abraham Robson Ferreira, pela vida da nossa pastora Norma Mendes. Para nós consideramos, eu e a minha casa, como não apenas um pastor e uma pastora, como realmente pais espirituais. Os nossos pastores, desde quando cá chegamos, nos abraçou. Realmente nós sentimos pastoreados pelos nossos pastores. Por isso eu devo a minha gratidão, pastor Abraham Robson, ao Senhor, à sua família, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por todas as bênçãos, por todas as portas abertas, por tudo que o Senhor tem, durante esses 8 para quase 9 anos, tem feito pela minha casa e pela minha família. Eu sou muito grata a Deus. Diz para essa pessoa que está do teu lado, você é grata a Deus pelo seu pastor? Você sabia que sem pastor você estaria perdido? É a palavra de Deus que fala. Sem o bom pastor nós estaríamos perdidos. Então eu sou muito grata a Deus pela vida pastoral, a família pastoral, nosso pastor presidente, pastor Abraham Robson Ferreira, pastora Norma Mendes, pela vida dos seus filhos, pastor Efferson Kennedy, pastora Samara, pastor Samuel, futuros pastores, pastor Samuel, pastora Vitória, e também futuros pastores, presbítero Rogen, e futuros pastores obreira, futura pastora Maila. Amém? Louva a Deus por esse lindo trabalho. Muito gratificante estar aqui com vocês. Parabéns, presbítero Roger Santos. Continue nessa sua força, porque Deus irá honrar a tua fé. Conduzir jovens para a presença do Senhor não é fácil. Conduzir crianças para a presença do Senhor não é fácil. Conduzir obreiros na presença do Senhor não é nada fácil. Mas o que nós podemos fazer é interceder, apoiar e estar juntos para que nós possamos, assim, mostrar para Deus que nós somos um povo unido e um povo que ama uns aos outros. Amém? Louva a Deus pela vida do nosso pastor Sanzio, pastora Marta, toda a sua casa, toda a sua família, receba o nosso carinho. Cumprimentando o pastor Sanzio, eu cumprimento a todos os outros pastores que estão aqui conosco, líderes de jovens regionais, líderes de jovens locais. Estejam firmes, continuem e perseverem, porque a Europa Deus já entregou na mão de vocês. Eu vou repetir porque eu acho que teve algum jovem que não ouviu essa declaração do céu. A Europa Deus já entregou na mão de vocês. Amém? Aleluia! A presença do Senhor já está aqui. Já está aqui desde de manhã, já está aqui desde ontem, já está na casa dele. Mas agora, este momento especial, Deus quer falar com você. Você que tem Bíblia, abre a sua Bíblia
em Salmos. Se você que não tem Bíblia, pode passar lá na Canonici no fim do culto e adquirir a sua. Salmos de número 23. Deus colocou uma palavra ao meu coração. Enquanto você encontra, também quero louvar a Deus pela vida da minha família. Pastor Jaime do Espírito Santo. Ele me presenteou com esse tablet lindo aqui, tá vendo? Olha, é o tablet dos esboços dele. E ele disse, vai na tua força, tá aí, utiliza, porque ele comprou um melhor. E hoje eu pedi para ele emprestado o melhor, mas ele não quis me emprestar. Falou, fica com esse. Porque esse aí tem os esboços antigos, tem tudo, você vai utilizar. Mas pronto, da próxima vez ele vai me emprestar o tablet novo dele. Eu acredito que sim. Louva a Deus pela vida dos meus filhos. Quero mandar um abraço para minha filha Beatriz, que está assistindo aí conosco. Meu filho Felipe, a minha norinha, Beni, Arthur, meu Gabriel e minha Bia. É toda a minha família, é constituída por 5 filhos. Dê glória aí. Fala, família linda é família grande. Família linda é família que multiplica. Então eu louvo a Deus pela minha família. Já encerrei, deixa aí para vocês que querem. Mailinha já conseguiu mais um. Em nome de Jesus. Você que é casado, eu profetizo na tua vida bênção, para que você receba da parte do Senhor uma rica herança. É muito bom ter filhos. Muito bom ter filhos, amém? Quem achou diz amém? Nós estaremos também, a Canonici, nós estaremos na primeira Expo Life. A Canonici está apresentando ao público da Expo Life 8 escritores que são de dentro desta casa, Pastor Sanz. Você que nunca imaginou que você poderia pregar, assim como eu estou aqui ministrando hoje, ou que poderia pregar, ou que poderia cantar, ou que poderia até escrever livros, como bem disse o nosso pastor presidente, a Canonici nasceu dentro desta igreja. Havia ali uma pequena banquinha de 10 bíblias, e eu falei com a minha pastora Norma, pastora, tem umas biblinhas ali no canto, será que eu posso pegar? E pôr ela ali com uma banca? E ela falou, sim, filha, pode pegar. Eu falei, tem certeza? Ela pode. Então eu fui ali cuidando daquelas bíblias. Fala assim, de 10, Deus multiplicou para 20. De 20, Deus multiplicou para 40. De 40, Ele multiplicou para 100. E agora virou uma loja. E agora está lançando autores. Você pode dar um glória a Deus para Jesus. Coisas muito além daquilo que eu poderia imaginar, daquilo que eu poderia sonhar para as nossas vidas. Deus está realizando nesta casa, nesta igreja, nesse redil. Então, se você acredita que Deus também pode fazer na sua vida, então se prepare para escrever o teu livro. Eu vou falar de novo, que eu acho que os jovens estão muito cansados. Se prepare para escrever o teu livro. Se prepare para você estar saindo para fora, levando a palavra, ministrando aos corações, louvando a Deus. Se prepare para Deus te encher da graça, Deus te colocar em lugares altos, porque Ele quer isso para as nossas vidas. Ele tem grandes coisas para nós. Então eu sou muito grata a Deus que a Canonici está sendo, levantada, foi levantada para estar servindo a igreja. Temos Bíblia, temos livros, temos o livro do nosso pastor presidente. Você que é jovem, que ainda não leu, pede para o papai te ajudar a comprar, tá bem? Para que você passe lá na banca, temos algumas unidades. Passe lá, compre o livro, Uma Vida de Decisões. Está sendo lançado agora um novo livro. Se você quiser ir no lançamento, fale com a gente. Nós estaremos no dia 18, lá no Centro de Congresso de Lisboa. E esses 9 autores estarão, para a glória de Deus, lá, lançando os seus livros. Você pode dar um glória a Deus? Amém? Tudo isso, somente Deus pode fazer por nós. E eu lembro muito bem,
de um dos nossos congressos aqui. Não é bem congressos, esses encontros que nós temos, onde Deus usou o nosso pastor presidente para dizer que haveria muitos escritores, muitos pregadores, muitas pessoas que Deus ia soprar, que Deus ia fazer crescer. E eu, durante esse tempo todo, tenho sido ministrada por estas palavras. Tenho pegado todas essas palavras, essas declarações, porque eu acredito que é a boca de Deus sendo utilizada através do servo de Deus para proferir bênçãos sobre as nossas vidas. Então eu recebo, eu pego, eu abraço e falo: Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor quiser me usar, eu estou disponível. Amém? Eu estou aqui disponível. Tudo que Deus tem para mim, eu quero. Repita comigo: tudo que Deus tem para mim, eu quero. Amém. Quem achou diz amém. Louvado seja o Senhor. O Senhor colocou esta palavra ao meu coração, por isso eu peço para todos os jovens estarem aqui, observando nesta noite o que o Espírito Santo tem para falar aos nossos corações. Amém? A palavra do Senhor em Salmo de número 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. Repita comigo: e o meu cálice, mais forte, e o meu cálice transborda, transborda. Só quem quer ter cálice transbordante esta noite, levanta a tua mão para cima. Ontem Deus começou a encher, ontem Deus encheu o cálice, mas o Senhor hoje, quando eu estava no meu quarto, Ele diz: filha, eu não quero apenas encher, eu quero fazer transbordar, eu quero fazer transbordar, eu quero fazer o cálice dos meus filhos transbordar. Aleluia. Cálice transbordante. Na cultura da época dos salmos, que foram escritos pelo rei Davi, a figura do pastor era a figura que mais estava próxima de apresentar Deus para as pessoas. A figura do pastor, ela era sinônimo de amor, de cuidado, de proteção, de amparo. Então, por isso, muitas das vezes, a palavra do Senhor traz a figura do pastor para ensinar o povo de Deus, para que eles possam perceber como é que Deus trabalha, como é que Deus, Ele organiza o seu trabalho mediante o teu povo. O pastor de ovelha, ele não é um simples pastor, somente um trabalhador comum. Ele é o provedor, é aquele que provê para as suas ovelhas. Ele é o protetor do rebanho, ele é quem alimenta o rebanho, ele é quem traz o sustento para o rebanho. Então essa profissão não era uma profissão comum sozinho, era uma profissão comum, mas não era uma profissão qualquer. O pastor de ovelha tinha uma grande responsabilidade para com as suas ovelhas. A palavra do Senhor diz em Ezequiel que Deus, Ele assume a responsabilidade pelas suas ovelhas. Olha o que Ezequiel no capítulo 34, no verso 11 ao 16 fala: pois assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei,
a enferma fortalecerei. Deus assume a sua própria responsabilidade de cuidar das suas ovelhas, visto que lá em Israel havia pastores que não estavam nem aí para as ovelhas de Deus. Então Deus levanta Ezequiel e diz: eu mesmo vou assumir a responsabilidade pelas minhas ovelhas. O próprio Deus se manifesta em Ezequiel e diz: eu irei me manifestar para estar cuidando pessoalmente das minhas ovelhas. Ninguém vai tratar as minhas ovelhas mal, ninguém vai desfazer das minhas ovelhas, porque eu, o próprio Deus, estou me levantando na terra para cuidar pessoalmente das minhas ovelhas. Já em Isaías, no capítulo 53, Deus se apresenta como o pastor resgatador das suas ovelhas. No verso 6, Isaías está dizendo: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Se já em Ezequiel Deus se manifesta como aquele que vai assumir o pastoreio das suas ovelhas, em Isaías Ele está dizendo: eu vou resgatar as minhas ovelhas perdidas. Eu vou atrás daquela que não está mais no meu pasto. Eu vou atrás daquela que está ferida. Eu vou atrás daquela que está desconjuntada. O próprio Deus está se manifestando nos últimos dias e Ele está dizendo: eu vou atrás das minhas ovelhas. Eu vou usar os meus pastores para ir atrás das minhas ovelhas. As minhas ovelhas não vão ficar dispersas mais. As minhas ovelhas não vão ficar aí tomando água suja. Eu mesmo vou buscar as minhas ovelhas. Nós entramos já no Novo Testamento, e lá no Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus Cristo se revela a nós. Ele se revela como sendo o bom pastor, aquele que deu a vida pelas ovelhas. Você pode declarar esta noite que o bom pastor só é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas? Diga esta noite: o meu bom pastor já deu a sua vida por mim. Então eu sou ovelha dele, sou ovelha do seu pasto. Ele foi penalizado para nos comprar, ele foi açoitado para nos adquirir. Então eu sou ovelha do pasto dele. Eu estou satisfeita, porque ele sabe cuidar bem de mim. Jesus adquiriu o direito legal. Fale assim comigo: direito legal. Direito legal de me adquirir. Com o seu próprio sangue, ele adquiriu o direito de me possuir. Ele tem o direito legal de me adquirir. Agora imagine, Jesus nos comprou. Nós somos dele. Nós temos um bom pastor. Ele tem legalidade sobre nós, porque ele nos comprou. E ele assumiu o pastoreio da nossa vida. Jesus assume o pastoreio vivo, físico das suas ovelhas. Lá no Antigo Testamento estava apontando para o Novo. E lá já estava dizendo: vai haver um que vai dar a sua vida por amor das minhas ovelhas. Vou levantar um que vai dar a sua vida, vai dar o teu sangue, vai dar o teu tempo, vai dar tudo por amor das minhas ovelhas. Aleluia. Nós fomos comprados. Jovem, você foi comprado por ele. Você não tem direito sobre a sua própria vida. Você não tem mais direito sobre si mesmo. Você tem um dono. Repita comigo: você tem um dono. Diz para essa pessoa que está do teu lado: vocês me ajudam a pregar? Você tem dono. Você tem dono.
Você é a ovelha dele. Ele te adquiriu. Ele te comprou com preço de sangue. Só quem é ovelha levanta a mão e diz: obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Obrigada, Jesus, pela tua compra. Obrigada, Jesus, por ter me adquirido. Porque eu estou hoje sendo pastoreada pelo bom pastor. Aleluia. Você tem dono. E Deus, e Jesus, quando foi assunto aos céus, antes dele ser assunto aos céus, ele vai ao encontro de Pedro. Quem conhece Pedro? E diz: Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Simplesmente apacenta as minhas ovelhas. O bom pastor, ele é o único que pode dar capacidade para alguém pastorear pessoas. Se ele não dar essa capacidade para pessoas estar pastoreando, você não vai conseguir juntar rebanho. Só Deus dá capacidade para pastores pastorear jovens, crianças, mulheres, velhos e grandes. Se você tem um pastor, glorifica ele, porque Deus capacitou o teu pastor para te pastorear. Essa capacidade tem que vir do alto. Não é fácil, pastora Camila, pastorear gente. Não é fácil cuidar de gente. Sabe por quê? Porque gente parece muito com ovelha. Gente é desobediente, ovelha também é. Gente é fujão, ovelha também foge. Gente, são pessoas que têm a mente diferente, tomam decisões diferentes, ovelha também. Então imagina pastorear um rebanho de 50 ovelhas, cada uma tomando a sua própria decisão. Hoje eu não vou na igreja, não, amanhã eu vou. Hoje eu durmo, hoje eu fico. Mas o bom pastor dá capacidade para pastores, para que eles possam compreender, amar, pastorear, corrigir, levantar, exortar. Se você pode, se você tem, agradeça a Deus, porque Deus constitui pastores. Aleluia. É engraçado que a ovelha é um tipo de animal que não acostuma com outro dono. Ela não acostuma. Ela tem o pastor dela, ela segue o pastor dela, ela vai com o jeito do pastor, ela ouve apenas a voz do pastor, ela acostuma com tudo do pastor, acostuma com o cheiro do pastor. Então, como é que faz para o pastor se ausentar do redil? Sabe o que o pastor faz? Lá no Oriente Médio, porque a ovelha não aceita ser pastoreada por ninguém mais, a não ser pelo próprio dono dela. Para a ovelha, ela não vai comer se outra pessoa dá comida. Ela não vai beber água se outra pessoa dá. Ela simplesmente vai rejeitar, vai morrer, mas não vai aceitar. E o que o pastor faz? A estratégia do pastor é colocar crianças e jovens para estar do lado dele. Diz um glória aí. Diz glória aí. Sabe por quê? Os jovens e as crianças devem começar muito cedo a desenvolver o teu chamado ao lado dos seus pastores, porque quando houver transferência, as ovelhas do redil precisam aceitar os novos que estão crescendo. É necessário que nós, como pastores, abracemos pessoinhas pequenas como este e trazemos eles para o meio do redil das ovelhas, para que se acostumem com as ovelhas, para que se acostumem com o cajado, para que se acostumem com a vara, com o manuseio da vara, com o manuseio do cajado, com tudo que é estabelecido dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja do Senhor Jesus, dentro do redil do bom pastor, porque só assim as ovelhas vão poder ouvir a voz de outra pessoa.
pastor usa essa estratégia. É como se as ovelhas dissessem: meu pastor presidente, esse jovenzinho aí anda com o meu pastor, eu vou aceitar ele ficar comigo aí uns 2, 3 dias, na ausência dele. As ovelhas, elas percebem a ausência do pastor. Elas vão ficando irritadas se o pastor não estiver perto. Elas não vão aceitando ordem de ninguém se o pastor não estiver perto. Então o pastor escolhe uma criancinha como esta e diz: vem andar comigo aqui. Vem um jovenzinho como você, fica aqui do meu lado. Porque quando o pastor precisa sair, quem assume é o jovem, é a criança. Assim a ovelha consegue entender: não, ele é amigo do pastor, então eu vou ficar aqui com ele por uns dias. Ele é amigo do pastor, então eu vou estar do lado dele. Ele ajuda o pastor, ele permanece junto com o pastor, então eu vou aceitar ser pastoreado por ele. Ovelha é um animal que não tem defesa própria. Elas não têm garras, elas não têm chifres para se defender. Elas são totalmente dependentes. Em alguns ciclos, por exemplo, de outros animais, eles são muito autônomos. Mas as ovelhas não, elas são totalmente dependentes. Ela precisa de alguém que as ame. Ela precisa de alguém que as alimente. Elas precisam de alguém que dê água, que dê proteção para elas. Totalmente dependente. Por isso que o salmista Davi, ele vai contar a sua própria experiência pessoal. Nós sabemos que Davi, ele era pastor de ovelhas. Nós conhecemos a história de Davi. E ele então vai descrever o Salmo 23 como sendo um cotidiano para a vida dele. Ele mesmo retrata ele como sendo a ovelha do bom pastor. E ele começa a dizer no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Será que você pode declarar isto nesta noite? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Há uma versão da Bíblia que chama a Bíblia Viva, que ela traz uma tradução muito simples, muito simplificada deste texto. Ela vai dizer que o Senhor é o meu pastor, Ele me dá tudo o que eu preciso. Tudo que eu preciso, pastor Anthony, é diferente de tudo que eu quero. Porque muitas das vezes tudo que eu quero não é tudo que eu preciso. Por isso essa tradução me chamou a atenção, porque ela fala assim: o Senhor é o meu pastor, Ele me dá tudo que eu preciso. O bom pastor sabe do que você precisa. O bom pastor conhece a tua despensa. O bom pastor conhece a tua casa. Ele vai te dar tudo que você precisa e não tudo que você quer. Se nós olharmos para a tradução que nós temos, às vezes vamos achar: não me faltará nada, nada vai me faltar. E não é bem isso. Na transliteração do hebraico, a palavra que se usa é Adonai Roi Lo Exa. Adonai Roi Lo Exa significa: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Pode faltar tudo, se o Senhor não te faltar, você tem tudo. Pode faltar tudo, mas se Ele não te faltar, você tem tudo. Será que você pode levantar a tua mão nessa noite e dizer: Senhor, obrigada, porque o Senhor não me falta. Obrigada, porque o Senhor não me falta. Ele é que não pode te faltar. Ele vai estar sempre contigo. Porque se eu estou cansado, Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Se estou com sede, Ele me leva às águas tranquilas. Se eu estou atribulada de espírito, Ele refrigera a minha alma. Se eu estou perdida, Ele me guia pelas veredas da justiça. E se eu tenho fome, Ele prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos.
Senhor não pode me faltar. O Senhor não pode me faltar. Levanta a tua mão e proclame nesta noite: o Senhor não vai me faltar. O Senhor não vai me faltar. Aleluia. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Preste bem atenção, jovem. Ovelha raramente deita. Ovelha não deita. É engraçado isso, né? Ovelha não descansa. Sabe por quê? Porque a ovelha é muito tímida, muito medrosa, muito assustada e muitas vezes muito fraca. Então raramente ela deita. Mas a palavra do Senhor fala que Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Para a ovelha deitar, é preciso de 4 condições. Repita comigo, 4 condições. Primeiro, ela precisa estar livre do medo. Para ela conseguir deitar, ela não pode sentir medo. As ovelhas, elas são muito medrosas. Elas têm temores dentro dela. Você acredita que se saltar uma lebre no campo, uma ovelha pode sair endebandada, atirada, correndo, desesperada, nem olha para trás para saber o que foi que assustou? E esse comportamento leva todas as outras ovelhas a fazer o mesmo, saem disparada. Só para se cair numa como é que chama? Uma ribanceira. Porque elas são muito medrosas, elas têm medo de tudo. Ela é muito tímida, ela não consegue repousar. Mas o bom pastor consegue levar elas sem medo, sem temor. Só o bom pastor consegue te levar. Só o bom pastor te leva ali para descansar sem nenhum medo. A ovelha não descansa. Segundo, se houver conflito entre elas. As ovelhas muitas das vezes são conflituosas no rebanho. Lá no meio dos animais existe uma tal ordem chamada ordem territorial. Repita, ordem territorial. Essa ordem territorial, ela é assim, no galinheiro é a ordem da bicada. Lá no meio do pasto, do gado, é a ordem da chifrada. E no meio dos ovinos, é a ordem da marrada. Você já viu isso? Amarrada. Marrada, fala comigo, marrada. São cabeçadas. Então elas aprendem esse costume, às vezes com uma ovelha mais velha, que quer intimidar as outras novas. Então as ovelhas começam a dar amarradas umas nas outras, cabeçadas umas nas outras. Em geral, esta ovelha, ela quer dominar o aprisco. Então muitas das vezes a ovelha que vai agir desta maneira, com amarradas, ela vê uma ovelhinha tranquila, descansando, repousando ali em pastos verdejantes. Mas ela estufa o peito, vira o olho, inclina a cabeça e vai junto. Bate o pé, intimida a pequenina, e se a pequenina não sair da frente, ela vai levar a cabeçada. Ela vai ser espancada a cabeçada. Já pensou esse comportamento? Fala, né? Lá na minha igreja isso não tem não, fala aí. Lá na minha regional não tem não, só se for do lado de cá. E esse comportamento leva as outras ovelhas pequenas a aprender. Aí vira um costume dentro do redil. Tudo que você vai resolver é na amarrada, é na cabeçada. É para resolver? Então bora dar cabeçada. O costume, ele vai entrando pelo exemplo. E geralmente, aqui na palavra,
É o exemplo do mais velho. Mas o bom pastor está chegando. O bom pastor chega no redil. O bom pastor chega no curral. E quando o bom pastor chega no curral, ovelha nenhuma dá amarrada na outra, ovelha nenhuma dá cabeçada na outra, porque elas sentem a presença do bom pastor e elas começam a temer a presença dele. Não tem amarrada quando o pastor está presente, não. Tem não. Esse comportamento vai fazendo com que as ovelhas começam a emagrecer. Elas ficam atribuladas. Às vezes, esse comportamento também entra no meio. A inveja, a desavença, o disse-me-disse, a fofoca, a rivalidade, o desprezo vai entrando no meio das ovelhas de Deus. E às vezes nós vamos pegando esses comportamentos e vamos repassando para frente. Mas Deus está falando nesta noite: esse comportamento eu não vou admitir no meio do meu rebanho, porque quando o bom pastor chega, tudo isso tem que ser lançado para fora. A ovelha tem que amar, a ovelha tem que cuidar, a ovelha tem que abraçar, a ovelha tem que amar. Oh, levanta a tua mão e diz: bom pastor, chega, chega, bom pastor, no redil, chega, bom pastor, no teu redil. No final, todo mundo sai perdendo, fica todo mundo triste, inseguro, insatisfeito, ferido. Mas o pastor intervém, porque ele está de olho no rebanho. Ele está de olho no seu rebanho. Ei, meus queridos, vamos deixar de competir, vamos deixar de dar amarrada, vamos. Deus está falando, vamos, porque sai ferindo você, sai ferindo eu, sai ferindo ele, sai ferindo ela. E Deus não quer isso no nosso meio. Deus quer harmonia, Deus quer amor, Deus quer santidade. Deus está presente no redil dele. Ele quer amor. Há lugar de descanso para todos, há abundância para todos. Não é necessário competir, não é necessário tomar o lugar de ninguém, porque o bom pastor tem lugar para todo mundo. Aleluia. Terceiro, a ovelha só descansa se não for atormentada por moscas. Elas não relaxam se forem afligidas por moscas. Quarto, a ovelha só descansa se estiver livre da fome. Ele não deita se estiver ansiosa por comida. Só o bom pastor consegue nutrir a boa ovelha dele. Só o bom pastor consegue ir procurar pastos verdejantes para alimentar as suas ovelhas. As ovelhas do bom pastor, elas não emagrecem por fome, elas não morrem de fome, porque o bom pastor sabe aonde encontrar pastos verdejantes para ela. Você está num lugar onde há pastos verdejantes, onde há águas tranquilas para refrigerar a sua alma. Ele me guia mansamente pelas águas tranquilas. Só o pastor sabe conduzir as suas ovelhas às águas tranquilas. Não adianta a gente permanecer num lugar sem água. Lá no Oriente Médio, os pastores precisavam mudar de lugares, de sítios, porque hoje a água estava concentrada aqui. Amanhã a água aparecia no outro lugar, às vezes 3, 4, 5, 10 quilômetros de distância. E o pastor precisava conduzir todas as suas ovelhas em segurança às águas tranquilas. Ficava às vezes longe do curral. Por isso que quando Samuel estava lá na casa de Jessé, Davi não estava, porque ele era pastor de ovelha, ele estava longe, tinha que mandar chamar o menino Davi. O pastor, ele passa por
muitas dificuldades com as suas ovelhas, porque elas têm comportamentos, às vezes, difíceis de lidar. Elas são fujonas, desatentas. Imagina o pastor andando 3 quilômetros para levar essas ovelhas para beber água. Sabe o que acontece lá? Se a água estiver turbulenta, elas não bebem. Agora, jovem, caminha 3 quilômetros para beber água, com sede. Você vai querer beber água, não vai? Fala, vou. Fala, vou. Vocês estão cansados? Só que as ovelhas, às vezes chegam lá, elas não querem beber. Elas são teimosas para beber água. Aí o pastor, com a sua maior paciência do mundo, precisa pegar e colocar água na boca da ovelha, para ela não morrer de sede. Quantas ovelhas estão morrendo de sede por aí? Porque elas se recusam a beber água. O bom pastor tem água pura para a tua vida. O bom pastor vai te conduzir às águas tranquilas. Ele precisa ter muita paciência. E muitos jovens trocam os mananciais de águas tranquilas que se encontram na casa de Deus por poças barrentas lá fora. Eles se recusam a vir buscar a água viva que só na presença de Deus tem, para ir buscar poças lá fora, cisternas rotas que não retêm água. Mas eu louvo a Deus porque vocês jovens estão na presença do Senhor esta noite e vieram atrás de águas tranquilas, águas que só o bom pastor pode te dar, água que sacia a tua sede. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Elas são muito teimosas, elas decidem os seus próprios caminhos. Elas são parecidas conosco. Às vezes nós tomamos certas decisões que são por nós mesmos. Nós não consultamos o bom pastor. Às vezes nem o nosso próprio pastor. Nós não consultamos. Nós não queremos. Nós tomamos as nossas próprias decisões. Nós dizemos, nós não queremos orientação. Aí a nossa alma não vai ser guiada pelas veredas da justiça. Porque a ovelha que é ovelha não é dona de si mesma. Ovelha tem dono, ovelha tem pastor, ovelha ouve a voz do bom pastor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ou nós decidimos viver no descanso de Deus, ou nós seremos atormentados no caminho da nossa vida. Ou nós decidimos andar com o bom pastor, ou nós vamos temer andar pelo vale da sombra e da morte. O salmista vai dizer: deitar-me-ei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Nós precisamos descansar nele. O vale da sombra e da morte era um vale entre Jerusalém e Jericó. Era um vale muito grande. O bom pastor precisava levar as suas ovelhas para águas tranquilas e muitas das vezes ficavam bem longe do redil. Mas esse vale, ele precisava passar as ovelhas por ele, vale da sombra e da morte. Mas é engraçado que as ovelhas, quando o pastor chegava naquele momentozinho de entrar ali, ele ia na frente, as ovelhas iam atrás. Só quem ouve a voz do bom pastor consegue seguir ele pelo vale da sombra e da morte. A tua vara e o teu cajado me consola. O pastor tem uma vara e tem um cajado. A vara serve para corrigir a ovelha quando essa ovelha faz alguma coisa que não é bom para ela. O cajado serve para resgatar a ovelha quando ela cai em algum lugar. E o bom pastor sabe usar vara e sabe usar cajado. Ele sabe usar vara e sabe usar cajado. Ele sabe administrar a ferramenta que Deus deu para aliviar a ovelha e também para curar, para exortar e para sarar. Você tem o cuidado do bom pastor na tua vida. Para finalizar, prepara uma mesa perante mim na
presença dos meus inimigos. Ovelhas só conseguem comer descansadamente quando o pastor está perto dela. Unge a minha cabeça com óleo. Jovens, as ovelhas do Oriente Médio eram atormentadas por moscas. Moscas vinham, moscas varejeiras, e pousavam nas narinas delas, nas mucosas. Essas moscas se reproduziam e atacavam a cabeça da ovelha. Se o pastor não tivesse o cuidado de passar óleo na cabeça da ovelha, a ovelha ficava tão desesperada que ela saía dando cabeçada no chão, cabeçada em todos os lugares, para poder aliviar aquilo que estava atormentando a sua cabeça. E muitas delas poderiam morrer. Algumas dão até cabo da sua própria vida, de tanto que é o tormento dessas moscas. É por isso que é tão importante, a palavra menciona: unge a minha cabeça com óleo. Unge a minha cabeça com óleo. Se coloque de pé. Deus está falando nesta noite. O bom pastor veio para ungir a sua cabeça com óleo. Unge a minha cabeça com óleo. E ele completa a frase: e o meu cálice transborda. Só haverá cálice transbordante na vida do povo de Deus quando nós formos sarados completamente. Porque o óleo vai descer, ele vai limpar, a unção vai despedaçar todo o jugo, a unção vai descer sobre a nossa cabeça. E o salmista vai dizer: e o meu cálice transbordará. Só quem recebe a unção do alto pode ter cálice transbordante. E Deus está falando nesta noite: eu quero fazer o cálice do meu povo transbordar. Além de te ungir, Deus vai te encher. O cálice não vai sair pela metade, o cálice vai transbordar. O cálice vai transbordar. Você pode ter chegado aqui, como disse o nosso pastor ontem, na reserva, mas Deus está falando: o seu cálice está pouquinho, ele vai fazer encher. Ele não só vai fazer encher, mas ele vai fazer transbordar. Só quem recebe essa palavra, levanta a tua mão e diz: me transborda, me transborda nessa noite, me enche nesta noite, enche o meu cálice até transbordar. Oh, aleluia, aleluia. E eu falava: Senhor, por que o cálice transborda? Será que não há desperdício? Porque está desperdiçando, está transbordando. E Deus falou comigo: a unção é para a tua cabeça, ela serve para você, para curar você, para curar as tuas feridas, para curar os teus relacionamentos, para curar os teus sentimentos. Mas quando eu faço o cálice transbordar, o que transborda não é para você, é para cair sobre outro. O que transborda não é para ficar com você, é para cair sobre outro. Então eu estou aqui para te dizer: Deus vai fazer o teu cálice encher, mas também vai fazer transbordar. E o que transbordar não é para ser seu, é para derramar, é para derramar, é para derramar. Aleluia. Só quem quer ver cálice transbordante nessa noite, levanta a tua mão e glorifica. Levanta a tua mão e diz: enche-me, 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 enche-me nesta noite. Enche-me, Senhor, enche-me, enche-me até transbordar.